Estamos de volta aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo, programa Sem Compromisso. Gravamos na segunda-feira pela manhã, dia 10 de outubro. Bom, aí... Celso, aí o que eu acho... Essas conversações, aí marcou-se... O que eu acho deprimente disso tudo... Mas o Nelson falando sempre pausado, de uma forma elegante, calma. Daí o meu aplauso para Dr. Nelson, Exatamente. entendeu? O meu aplauso, Dr. Nelson, em função... Desculpa. Em função do equilíbrio com o qual ele conduziu. Ele, em momento nenhum, ele perdeu a serenidade, perdeu o equilíbrio. Enquanto o garotinho bateu na mesa, esperneou, juntou as coisas todas e foi embora. Agora, o pior de tudo que eu acho é que quando ele entrou, eu estava assistindo o programa, e quando... A impressão que eu tive é que ele entrou, o garotinho estava de costas para a porta de entrada, porque Carlinhos teve a intenção, o objetivo de mostrar que estava acabando de chegar. E Nelson foi chegando e foi sentando e foi logo falando. E garotinho ficou durante um bom tempo silente, quieto. E daqui a pouco, quem chegou, garotinho saiu. E aí Nelson pergunta, aí foi a grande infelicidade. Carlinhos, não é perseguição com relação a você, mas dizer que ele foi pro banheiro é a última coisa que você tinha que dizer. Dizia que tinha ido atender um telefone, que tinha sido um chamado, que cortou o dedo, que estava com soluço, mas dizer que foi ao banheiro é o pior. Você deu o maior gancho para Naim fazer uma leveza naquela discussão. Aí o Naim fez um relato de toda essa trajetória dele, da fidelidade dele ao grupo, mostrou que ele foi preterido em relação a ser... Ele era candidato inicialmente do PR à prefeitura, mas ele deixou claro de que se Rosinha dispusesse a ser candidata, ele então cederia o lugar. E lembrou que garotinho... ele estava... de vez em quando eu perguntava assim, e cadê o garotinho? Aí... Carlinhos deu gancho. Eu queria que ele estivesse aqui ouvindo. Aí depois que o Carlinhos falou, não, acho que ele foi ao banheiro. Não, o Carlinhos disse textualmente em primeiro lugar que ele foi ao banheiro. Aí depois, então ele tá lá com dor de barriga. Quer dizer, deu essa oportunidade, que Carlinhos insistiu pela segunda vez. E aí, garotinho, vem desmente Carlinhos. Aí que ficou mal. Aí que ficou feio mesmo o negócio. Desmente Carlinhos. Tava no banheiro não, tava ali na outra sala ouvindo você falar de mim. E aí começou a... Aí, ao invés do garotinho tentar contrapor o que o Nelson Naim colocara, uma série de razões, contar toda a história, e, inclusive do pedido de 15 horas para 16 horas, que vários vereadores... Isso, eu te interromper, me desculpa, mas eu vou te interromper. Eu acho que aí foi o ato mais grave, a exposição de dois homens públicos que estavam lá. Foi uma vergonha. Tá certo que um deles já tinha instituído uma outra vergonha, que é a fofoca cartorial, como você intitulou. E agora, o outro é Dr. Abdo Neme, ser exposto àquela situação. Dr. Abdo é um homem de bem, um homem bem casado, que tem a sua família constituída, ser exposto daquela forma ali. Eu não tinha o direito de fazer aquilo com o Dr. Abdo, entendeu? Foi uma exposição, eu acho assim, das piores possíveis, invocar o testemunho do Dr. Abdo como se fosse uma conversa de molecagem, de brincadeira, de comadre, de bate-boca. Quer dizer, ainda que ele mantivesse o nível da bate-boca com o irmão, mas agora puxar um vereador, o terceiro vereador mais votado do município, como o Dr. Abdo, envolver o Dr. Abdo numa situação dessa, ele não tinha o direito de fazer uma exposição dessa, por mais que ele tenha relações de amizade hoje com o Dr. Abdo, por mais que o Dr. Abdo tenha voltado ao ninho, que é o PR, que é ter assumido, ter voltado para o PR outra vez, não podia ter feito isso. E um outro que ele execrou, expôs mesmo, mas esse não é a primeira vez que ele faz isso, foi com Paulo César Martins. Com Paulo César, ele expôs Paulo César, porque aí Naim, aproveitando um gancho, virou isso: olha, Paulo César, já que você disse que garotinho não mandou você fazer, que você nem consultou, isso aí eu no seu lugar teria consultado o líder. Exatamente, porque ele falou que em política é comum você, estando num grupo, você sempre consultar o líder, que ele estranhava que o Nelson Naim, o Paulo César Martins não tivesse consultado o líder, no caso o garotinho, para fazer a destituição da mesa da Câmara. Ele explicou que essa destituição tem a lei orgânica, tem que ter um motivo
Não pode ser assim, simplesmente vai destituindo. Isso não é assim, não. Celso, ele é sempre muito calmo. Muito calmo. Didático, isso tanta mentira de Paulo César, porque primeiro, Paulo César, que ninguém vai acreditar nisso que você está contando, que você combinou com o Garotinho para dizer que o Garotinho tinha participação dessa história. Porque você não ia fazer isso sem ouvir Garotinho, porque Garotinho não permite esse tipo de coisa. Então, isso não existe. Vocês combinaram isso, vocês descobriram que era um tiro no pé, que vocês não iam poder fazer omelete sem quebrar ovos para destituir, atingir Altamir Bárbara, e vocês corriam o risco de perder a Câmara definitivamente. E isso também não resolve em 1 hora, em 24 horas, não. Não basta todos os vereadores quererem, não. Tem que ter um procedimento longo, doloroso e sofrido. Agora, Paulo César, que me causa espécie, agora fazer uma declaração, botar uma declaração de que, reafirmando que ele tinha... Paulo César, isso aí só trouxe a você perder a credibilidade. Eu lamento que você tenha se prestado para mais um episódio desse, dos mais deprimentes possíveis. Você que já passou pelas perseguições de Garotinho, já foi humilhado e execrado publicamente porque ele disse que ia te expulsar da vida pública, como expulsou. E você ainda se prestar para fazer esse tipo de coisa com ele e ainda botar agora, usar o blog do seu filho. Brincadeira, pelo amor de Deus, Paulo César. Toma juízo. O Nelson aí durante todo o tempo manteve sereno. Aí na hora que o Garotinho voltou desse banheiro, famoso banheiro, o Garotinho tem a impressão de que, eu não sei se ele sentou, acho que talvez falou alto, esbravejando, você é um traidor e tal. O Nelson, calma, vamos sentar, vamos contrapor aqui, você diz aí, você tenta contradizer aqui das minhas colocações. Não, você tentou colocar a nossa mãe no meio. Aí foi uma apelação, Garotinho nervoso, visivelmente transtornado, apoplético. Enfim, o Garotinho de sempre, né? Como ele não tinha argumento, que me pareceu, ao ouvinte também, basta ter um pouco de inteligência e não ser apaixonado, e não estar comprometido com nenhum dos dois lados. Infelizmente são irmãos, mas nem do lado do Nelson Naim, nem do lado do Garotinho. Você via que ele estava totalmente transtornado. Ele não queria conversar o assunto, ele não queria dialogar, ele queria dar a versão dele, que era traidor, colocar a mãe, não sei o que e tal, tentando ganhar, o famoso ganhar no grito. A minha arma é a palavra, a sua é o punhal. Agora, veja bem uma coisa, acho que o telespectador merece uma análise desse episódio lamentável acima de tudo. E queria fazer uma reflexão aqui com você. 2 pesos e 2 medidas o Garotinho usa. Falar da mãe dele, o irmão dele, cuja mãe é a mesma, não pôde falar. É o irmão ali falando da mãe. É um direito, ele está falando da mãe. Agora, ele pode falar da mãe dos outros. Ele falou da dona Amélia França Viana, que é a mãe do Arnaldo. Ele não teve o pudor de respeitar nem uma pessoa que está morta. Ele teve esse cuidado. Eu não estou aqui defendendo nem Dona Amélia, que não pode dar procuração porque já está morta, e muito menos Arnaldo Viana, que eu nunca trabalhei para ele, nunca tive negócio com Arnaldo. Mas, quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Falar da mãe dele não pode. O irmão dele, cuja mãe é a mesma, ele não quer que Nelson Naim fale da mãe. Agora, ele pode falar da mãe dos outros? Isso está certo? Eu quero que o telespectador raciocine em cima disso. A incoerência de Garotinho. As coisas só podem acontecer quando são boas para ele. Quando é boa para os outros, ele não pode. Você verifica, Val, que o Nelson Naim estava tão tranquilo que ele ir ao programa do Garotinho, quer dizer, o programa do Carlos Cunha, né? É um ato falho, foi um ato falho. O telespectador há de convir que eu, lamentavelmente, cometi esse equívoco. No programa do Carlos Cunha, ele demonstrou que ele queria um diálogo. Ele não podia continuar sendo acusado de traidor sem direito de expor fazer as suas colocações. E ele fez de forma elegante. Não precisava, primeiro, o Garotinho se ausentar, sair um desrespeito. Se você está ali, foi lá respondê-lo, ele tinha que estar presente. Depois vai para o banheiro, depois volta destemperado, o que comprova o quê? Que ele não tinha argumento, como não teve argumento para contrapor. E que era desequilibrado. Demonstrou como tal. Demonstrou claramente que não tem equilíbrio emocional. Mais uma vez demonstrou. E o Nelson relatou que algumas partidários da Rosinha agrediram a sua filha, que estava lá,
O episódio da Câmara é um episódio Ele diz que ele não tem nada com isso. Tem tudo a ver com isso. Se a prefeita e ele tentam desclassificar, desqualificar uma sentença da juíza, como é que ele não tem? Claro, quem criou esse clima na cidade? Quem desafiou a justiça? Quem foi lá e agrediu o Poder Legislativo? Que ali não é a figura do irmão, do Nelson Naim, é o Poder Legislativo, é um poder independente. Você não pode tentar fazer como o Magal, pegar o microfone do Rogério Matoso. Isso tem que ser apurado, esses fatos merecem uma análise, merecem um procedimento de ordem jurídica, e no próprio fórum da Câmara, ou seja, é evidente que eles têm maioria, quer dizer, eles, que eu digo, o governo tem maioria, dificilmente vai permitir alguma sanção ao vereador, mas a oposição tem que levantar essa questão, tem que fazer um devido processo, tem que invocar a comissão de ética. Isso não pode passar incólume. A Câmara foi incitada, a população foi invadida por aqueles baderneiros e incitadores, porque garotinho, usando inclusive a Campos Difusora, pode pegar as gravações, e no próprio blog tem lá postado, se forem lá tirar a prefeita presa, se um oficial de justiça for, pode escorrer sangue, pode haver sangue, que se for uma incitação. Mandaram realmente lá, Nelson aí ficou acuado, é aquilo que eu estou dizendo desde o começo. Naquele dia estava sem prefeito, o legislativo acuado e o judiciário ameaçado, que ameaçaram de invadir o fórum. Inclusive depois a prefeita se postou num ato heróico, que ela conclamou a população a ir para o SESEC para não ter um problema no judiciário. Olha, aí agora que eu digo, os vereadores têm que virar público em defesa do Legislativo Câmara Municipal de Campos. Estão todos devendo uma satisfação a isso contra o Executivo. E o pior de tudo, Celso, depois que acabou o programa, e eu até entendo, o jovem primeiro herdeiro do clã Garotinho foi ao microfone e aí foi de encontro ao tio a favor do pai, dizendo que o tio tinha errado, que o tio desde o começo tinha que estar a favor da mãe. Eu não vou me dirigir ao presidente, que ele é presidente do PR local, que é o Vladimir Matheus. Eu não vou me dirigir porque ele é um jovem, talvez ele não entenda, mas o tio é um legalista, o tio é um advogado, tem que respeitar as leis, é o mínimo que um advogado... E é presidente de um poder, né? Mas independente de ele estar presidente, ele não vai ser eternamente, mas é acima, e ele vai estar eternamente advogado, porque ele não vai deixar de ser advogado nunca. Ele aprendeu a respeitar a lei. Ele não podia acompanhar a senhora, sua mãe, naquela atitude ilegal, irresponsável e inclusive criminosa de estar ali na prefeitura sentado ali no chão, fazer aquilo. Ele não podia fazer aquilo porque ele é um legalista, ele tem que respeitar a lei. Isso a senhora, sua mãe, fez porque ela não estudou, não tem um nível superior, então ela não sabe a legalidade, porque tem alguns cursos, como o de jornalismo que nós fizemos, que tem inclusive fala sobre legislação, né? Que a gente aprende também sobre legislação. Como ela não fez um nível superior, então ela não tem conhecimento desse assunto. Então ela pode até, se bem que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Exatamente. Né? Então a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Então ele foi e criticou o tio, dizendo que o tio tinha sido, e também que o tio tinha excedido em falar da mãe. A mãe é dele, Nelson Naim, da mãe do... Eu posso falar da minha mãe, Celso vai falar da mãe dele, não é só porque tem mãe em comum que está impedido de falar de mãe, não. O que você não pode falar é da mãe dos outros. Isso é que não pode falar. E assim, Erval, nós encerramos nosso Sem Compromisso, a edição que nós gravamos hoje, segunda-feira, 10 de outubro, e desse episódio, mais uma vez, lamentável, nessa entrevista aí do Nelson Naim. Daqui louvar o seu espírito democrático, né, por comparecer à emissora, de forma serena fazer as suas colocações e lamentar, mais uma vez, a falta de equilíbrio do Antony Garotinho. Boa semana a todos, até quinta, né? Até quinta a todos e vamos lá e vamos ver se até lá não há nenhum episódio aí que nós tenhamos que comentar dessa forma que esse episódio de sábado, que foi profundamente lamentável.